Vídeo de hoje para falarmos sobre o Masters 1000 de Toronto, no Canadá, que está chegando aí no dia 27 de julho. Estou gravando esse vídeo no dia 21 de julho, então uma semaninha aí, 6 a 7 dias para a volta do João Fonseca e início da gira de quadradura com 2 Masters 1000 e um Grand Slam logo na sequência. E é óbvio que a gente tem que falar, tem que já fazer o esquenta para esse torneio. A gente colocou aí na capa caminho livre. Como assim caminho livre? Tá acontecendo muita coisa aí, muito também em virtude da mudança no calendário da ATP, onde agora todos os torneios Masters 1000 são disputados em 2 semanas. Tivemos já várias desistências para esse torneio de Toronto e desistências de peso. Então no vídeo de hoje a gente já vai começar a dar o esquenta e falar quem vai jogar e quem desistiu e o que isso torna o caminho, ou pode tornar o caminho do João Fonseca diferente. Eu vou pedir aí a sua inscrição aqui no Auge das Quadras. Eu fiz a profecia na semana passada, falei, se chegarmos a 5.000 inscritos antes do João Fonseca entrar em quadra, isso significa que ele vai fazer uma campanha espetacular nos Masters 1000 e até talvez ser cabeça de chave no US Open. Estamos aí, faltam uns 70, 75 inscritos, temos aí 6 dias para isso, só depende de você. Se você gosta dos nossos conteúdos ou se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal que no mínimo você vai estar ajudando o João Fonseca, jogando toda essa energia positiva aí para o nosso menino que vai entrar em quadra daqui a uma semana e com algumas questões que a gente tem que falar no vídeo de hoje. Então vamos lá direto para a tela do meu computador para falarmos um pouquinho sobre esse ATP 1000 de Toronto, para quem não sabe, né, disputado nas quadras duras e que vale 1.000 pontos para o campeão, então é somente um degrau abaixo dos Grand Slam, que valem 2.000 pontos para o campeão. Então é um torneio de altíssimo nível que teve como campeão no ano passado o australiano Alexei Popyrin. Foi uma grande zebra, né, para vocês terem ideia. Por exemplo, 2023 ganhou o Sinner, 2024 ganhou o Popyrin, que tem muitos pontos a defender e muito provavelmente deve ter uma queda no ranking, a não ser que faça outra campanha fantástica. É um torneio, obviamente, muito tradicional. Rafael Nadal já ganhou diversas vezes e tudo mais. Torneio disputado em quadradura, né? O piso rápido, mas não tão rápido como a grama, e que distribui aí quase 10 milhões de dólares em premiação. É uma chave de 96 atletas, então ela é um pouquinho mais enxuta que a chave de Grand Slam, que são 128, porém teve uma mudança, né? A ATP agora, para esse ano, todos os torneios Masters 1000, eles serão disputados em 2 semanas. Antes não, antes vários deles eram disputados somente em uma semana, então era aquele torneio de tiro curto. Agora não, agora é disputado em 2 semanas. E tivemos aí muitos jogadores desistindo. Eu vou começar pela lista aqui da desistência, aliás, pela lista de quem joga, pra gente ter uma base. Quando você analisa aí, vamos ler ali, Alexander Zverev, João nunca jogou. Taylor Fritz, João já jogou na grama, fez um jogo duríssimo, podia ter ganho. Lourenço Musetti, Holger Rune, Ben Shelton, Andrei Rublev, cabeça 10 aí que o João já ganhou, Frances Tiafoe, Alex de Minaur, João já jogou, fez jogo duríssimo, acabou perdendo, mas fez jogo duro. Casper Ruud, Medvedev, Arthur Fils, que o João já ganhou 2 vezes, Tommy Paul, João perdeu apertadíssimo aí do Tommy Paul no saibro, Karen Khachanov e João Fonseca. Na verdade é 47, né? O João acabou ganhando uma posição aí no ranking. Então olha só, quando a gente analisa os adversários de um torneio desse nível, a gente fala, não tem nenhum cara que você vai entrar em quadra e falar assim, putz, o João é uma zebraça, é muito difícil. Quem seriam esses caras? Exatamente esses que estão desistindo do torneio. Jannik Sinner não vai jogar, já tá fora da chave. Jack Draper também não vai jogar. Jack Draper, que é a pedra no nosso sapato, né? Então é um cara que talvez hoje seja o pior matchup pro João no circuito inteiro, porque é um canhoto que saca bem. O João tem dificuldade com alguns estilos de jogadores. Primeiro, jogador canhoto. Segundo, jogador sacador. Terceiro, jogador que se defende muito. O Draper faz as 3 coisas. Então, pelo amor de Deus, é um cara que a gente tem muita dificuldade e não vai jogar Toronto e também Cincinnati por uma lesão, então se lesionou, não vai poder jogar. Djokovic também não joga. E agora há pouco, um pouquinho antes de eu gravar o vídeo, Korda, Hurkacz e Thompson também de fora. Então já temos aí 6 jogadores de fora. E por que no Carlos Alcaraz tem um asterisco? Porque foi anunciado aí nas redes sociais que ele não jogaria Toronto, porém,
quando você olha a chave do torneio, ele ainda consta lá. Todos esses outros aí da lista não constam mais como jogadores que vão jogar a chave principal. O nome do Carlos Alcaraz ainda está ali. Eu tô até olhando mais uma vez, né? Porque vai que no momento que eu gravo esse vídeo o Alcaraz não tá mais. Mas ele ainda está, então ele ainda está como cabeça 1 aí no caso desse torneio, substituindo o Sinner. Mas saíram aí notícias de que ele não iria jogar. A gente trata aqui sempre com os dados oficiais, então tudo indica que ele não vai jogar, porém ainda há uma chance dele jogar, então a gente deixou um asterisco aí. Mas se o Alcaraz não jogar, o que isso impacta no João? O João tem 9 tenistas à frente dele para ser cabeça de chave. Foram tantas desistências que o João foi chegando próximo até de ser cabeça de chave. É óbvio que é muito difícil mais 8 aí, 9 desistirem e ele ser o cabeça de chave. Mas para vocês verem como teve muitas desistências, o que não é normal para um ATP 1000, Masters 1000. Né? E o que isso muda para o João quando a gente analisa o chaveamento? O João, por não ser um cabeça de chave, normalmente ele pega na segunda rodada um cabeça de chave. Quando a gente não tem todos esses caras aqui, Sinner, vamos considerar Alcaraz, Draper, Djokovic, pelo menos esses 4 como opção de embate para o João na segunda rodada, a gente entende que o João tem um caminho teoricamente menos difícil, porque quando a gente analisa hoje nível de tênis, e acho que isso é um consenso mundial, tem 2 caras que estão numa prateleira acima do resto, que é o Sinner e o Alcaraz. O próprio Djokovic é um cara também com um nível muito alto, mas já é veterano e tudo mais, mas também se entrar hoje João e Djokovic num jogo, o Djokovic vai ser bem favorito, né? A gente mesmo sabe. Se entrar um João e Draper, o Draper vai ser bem favorito. E Sinner e Alcaraz nem precisa se falar. Então, quando a gente analisa que esses 4 jogadores não estão na chave, se o João numa segunda rodada, numa suposta segunda rodada, ele enfrenta um cabeça de chave, qualquer um dos que vierem aí, a gente vai olhar e falar, dá pra ganhar. Né? É claro, Zverev é um cara de um nível muito alto, o próprio Musetti, Rune, o Shelton, mas são caras que o João vai jogar e vai ter condições de ganhar, como ele já fez contra o Tommy Paul, contra o De Minaur, contra o Arthur Fils, contra o Rublev, ele jogou pra cima de igual para igual. Então, isso facilita o caminho pro João fazer uma grande campanha, porque poderia às vezes num sorteio ele cai, na segunda rodada pega um Sinner, aí joga bem, mas perde e tal, então isso atrapalharia muito. Então, eu entendo que isso é uma oportunidade do João fazer uma boa campanha. Significa que ele vai ser campeão? Claro que não, né? Isso são muitos outros, tem que acontecer muita coisa para ele ser campeão, mas de fato o caminho fica um pouco menos difícil para o João Fonseca. E eu vou querer saber a sua opinião, porque eu tenho que segurar um pouquinho a minha empolgação para falar, porque eu sei que tem gente que fica bravo quando eu falo que o João pode ser campeão. Mas e você? O que você acha? Escreve aí no comentário. Não sou eu que tô falando, hein? Escreve aí no comentário se você acha que o João Fonseca pode levantar esse caneco aí de Cincinnati. Ou melhor, qual é a rodada que ele vai chegar? Lembrando que a gente tem a profecia ali, hein? Se inscreveu no canal, João Fonseca vai fazer uma grande campanha. Valeu, um grande abraço. Aliás, na sexta-feira sai o vídeo completo do Masters de Toronto. Então já deixa a notificação ativada aí, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.